Olá, mulheres! Eu sou Amélia Guimarães. Nós estamos aqui continuando a leitura do livro A Mulher dos Sonhos de Seu Marido. E hoje eu vou iniciar a leitura na página 39, dando continuidade aqui ao capítulo 2, que tem o título Orando por Nós Mesmas. Eu espero que você esteja aí acompanhando a leitura no seu livro, pessoalmente, esteja grifando, aprendendo. E nós vamos juntas aqui trocar ideias, compartilhar conhecimentos e ler alguns trechos dessa obra tão interessante, né, para as nossas vidas. E ela fala assim: tenho uma pergunta a fazer. Por que queremos ser a mulher dos sonhos dele? Seria para um dia alcançar o que queremos? Seria para forçá-lo a tornar-se em um passe de mágica o homem de nossos sonhos e fazer todas as nossas vontades tão logo percebesse quanto somos irresistíveis? Seria para conseguir controlá-lo ou fazê-lo comer na palma da nossa mão? São perguntas interessantes, mas só seremos a mulher dos sonhos dele quando decidirmos que queremos ganhar o seu coração em vez de ganhar a batalha. Fazer o que é certo em vez de ser certa, dar mais do que receber e acariciá-lo com as mãos, em vez de fazê-lo comer na palma da nossa mão. Ser a mulher dos sonhos dele inclui sacrifício. Isso inclui orar constantemente por ele, respeitá-lo como homem e como líder, adorá-lo como se ele fosse o único a acelerar as batidas do nosso coração, iniciar uma amizade íntima com ele, criando situações de interesse em comum, proteger o casamento, colocando sempre em primeiro lugar o relacionamento entre nós, encorajá-lo em seus sonhos e esforços e satisfazê-lo sexualmente. Muitas vezes, isso significa negar a nós mesmas e colocar as necessidades do marido acima das nossas. E é tão interessante isso aqui, gente, porque muitas vezes eu escuto mulheres dizendo: mas como assim colocar as necessidades dele acima da minha? E eu quero fazer você parar para pensar, para refletir sobre algo. Será que em alguns momentos ele também não coloca as suas necessidades acima das dele? Será que o trabalho, algo que ele compra, um investimento? Será que em alguns momentos ele não te colocou em primeiro lugar? E aí nós precisamos entender que esse relacionamento também é uma troca. E você precisa entender que você precisa fazer a sua parte. O casamento não pode ser visto como uma batalha. Você não é inimiga do seu marido. Você faz parte do time dele. Você torce por ele. Você é a primeira na lista de fãs do seu marido. E é exatamente o que isso significa. E veja que a autora citou aqui a importância de colocar o casamento acima dos outros relacionamentos. E aqui eu trago um princípio que, inclusive, é um princípio bíblico, quando fala que você vai deixar pai e mãe e se unir ao seu marido. E os dois serão uma só carne. O relacionamento conjugal, ele está acima do relacionamento com os pais. O relacionamento conjugal, escutem bem isso, está acima do relacionamento com os filhos. Não permita que os filhos tomem um espaço maior do que o do seu marido, porque o casamento precisa estar em primeiro lugar. E esse é um problema encontrado em muitos casamentos. Muitas mulheres que acabam devotando todo o seu amor, toda a sua força, toda a sua dedicação para o filho. Os filhos, eles são dados, eles vão crescer e eles vão seguir a vida deles e construir as suas próprias famílias. E você já tem um marido, uma pessoa do seu lado, e você precisa cuidar dessa pessoa, ser companheira dessa pessoa, fazer essa pessoa feliz. E nós continuamos aqui com a leitura do livro. Você já se deu conta de que podemos orar por nosso marido por motivos errados? Tiago escreveu: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Puxa,
Significa então que não devo orar para que Steve mude de ideia sobre o novo sofá que tanto quero? A oração por nosso marido não deve ter o objetivo de levá-lo a fazer o que nós queremos, mas o que Deus quer. Hollywood diz que seremos felizes quando encontrarmos a pessoa certa. Eu descobri, no entanto, que o casamento é bem-sucedido quando nos tornamos a pessoa certa. Denise com Tommy. Orei durante anos para que Deus mudasse meu marido. Nosso casamento foi de mal a pior e acabamos nos separando e pensando em divórcio. Comecei então a dedicar-me à leitura sobre o significado de ser uma esposa piedosa. Aos olhos do mundo, eu cumpria bem o meu papel. Aos olhos de Deus, estava destinada ao fracasso. Comecei a orar, desta vez de todo o coração. Deus respondeu ao pedido de mudar o meu marido. Ele me mudou. Como devemos começar a orar por nós mesmas a fim de nos tornarmos a mulher dos sonhos dele? Seria aconselhável dar uma olhada na definição de amor que a Bíblia apresenta em 1 Coríntios 13. Entre outras versões, esta é uma paráfrase na qual você deveria refletir. Ainda que eu lecione em grupos de estudo bíblico, me apresente como voluntária para o Ministério de Mulheres e cante no coral. Se eu não tiver amor por meu marido, seria apenas como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha diploma da faculdade, um emprego altamente remunerado e uma carreira bem-sucedida, se eu não tiver amor por meu marido, serei uma mulher falida em termos emocionais e espirituais. Ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, esteja sempre pronta para orar pelos necessitados e tenha memorizado metade da Bíblia, se não tiver amor por meu marido, serei desobediente e não agradarei a Deus. Ainda que eu tenha uma casa impecável, cuide muito bem do gramado e prepare refeições nutritivas e balanceadas. Se não tiver amor por meu marido, nada disso valerá. Um emprego ou empregada será capaz de fazer esse serviço. Senhor, ajuda-me a ser paciente. Ajuda-me a ser bondosa. Eu oro para não invejar outras mulheres que aparentemente têm um casamento mais feliz e um marido mais prestativo nos afazeres domésticos, mais atencioso ou mais romântico. Eu oro para que eu nunca tente me vangloriar, humilhando o meu marido. Senhor, eu oro para não ser uma mulher orgulhosa, que se recusa a dar ouvidos ao marido, aquela que sempre tem a última palavra, que sempre acha que a sua solução é a melhor. Eu oro para não usar palavras ásperas com meu marido, não fazer pouco caso de suas necessidades, nem ser ingrata por tudo que ele faz e é. Quero tratá-lo com respeito e a honra dignos de um rei. Oro para não ser egoísta, sempre pensando no que é melhor para mim. Quero pensar no que é melhor para o meu marido. Oro para não irar-me com facilidade, não guardar rancor, não manter um registro dos seus erros, não planejar meios de me vingar e não usar a língua como arma para feri-lo. Oro para não dizer com satisfação, bem que eu avisei, quando as coisas não funcionarem da maneira que meu marido esperava. Senhor, acima de tudo, eu oro para que meu marido me veja como sua maior torcedora, alguém que deseja alegrar-se com ele nas suas vitórias, sejam grandes ou pequenas. Que ele me veja como alguém que deseja proteger o nosso casamento e o nosso amor. Ajuda-me a criar um ambiente acolhedor e amoroso, no qual ele se sinta seguro, bem-vindo e honrado. Oro para que me dês tolerância quando a situação se tornar difícil. Peço-te que a palavra divórcio nunca mais passe pela minha mente, nem seja proferida por meus lábios como uma opção. Senhor, sei que o amor nunca perece e que nunca falhas. Enche-me com teu Santo Espírito e dá-me força para suportar as provações e amar meu marido como tu desejas que eu ame.
até que a morte nos separe. Em nome de Jesus, amém. E o detalhe, gente, é que isso aqui são os preceitos e os princípios do cristianismo. Isso aqui é o que a Bíblia nos orienta a fazer. Isso aqui é o ideal de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes, quando a gente para observar, quando alguns casais chegam em situações de crise, em situações que aconteceram traições ou simplesmente desgastes, e eles já estão prestes a separar, a primeira coisa que eu pergunto é: como estava sendo essa história antes? Porque isso significa que nós não estávamos vivendo do jeito que deveríamos viver. Isso significa que não estávamos fazendo as coisas que deveríamos fazer. Isso significa que a dinâmica do casal já não vinha funcionando bem. E eu quero fazer vocês refletirem sobre isso. Será que nós estamos cumprindo esse papel? Será que nós estamos orando? Nós sabemos que nenhuma de nós somos perfeitas, todas temos falhas, todas precisamos nos aperfeiçoar. Não existem casamentos perfeitos, existem casamentos em aperfeiçoamento. Mas eu quero perguntar para você, você está com esse coração aberto para Deus? Para deixar que Deus trabalhe, molde você? Eu estava agora há pouco conversando com uma esposa e ela estava me falando: mas Amélia, eu já falei tantas vezes para ele, eu já pedi tantas vezes para ele fazer isso, fazer isso. Eu cheguei para ele e disse: olha, não adianta falar, não adianta ensinar, não adianta querer repreender, doutrinar, nada disso. É a sua mudança de atitude, sem palavras, que muda a dinâmica do casamento, que quebra esse ciclo negativo que vem se repetindo. Você não pode mudar o outro na força, no convencimento, na discussão, na reclamação. O outro não muda assim. O outro muda quando ele olha para você e enxerga em você a mudança. Aí as coisas começam a mudar. Então pense sobre isso. Nós fechamos aqui esse capítulo 3, né? Do livro A Mulher dos Sonhos do Seu Marido. Eu espero que essa leitura esteja sendo muito edificante, que vocês estejam aí praticando, tá bom? Beijo grande, até a próxima.